Muito bem, vamos lá. Estamos atravessando mais uma série de mensagens, né? Que começamos na última quarta-feira e intitulamos de Os Nomes do Eterno. Através dessa série de mensagens, nós vamos passear pela Bíblia, entendendo as formas, os nomes, né, que Deus se manifestou e como se apresentou, né, ao povo para a fim de que eles o conhecessem. E hoje eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 14. Nós vamos ler dois versos, o verso 18 e o verso 19. Gênesis 14, 18 e 19. Amém? Diz assim, Gênesis 14, 18 e 19. Então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. O nome que nós tiramos hoje para estudar sobre a maneira como Deus se apresentou, né, para o seu povo, está então em Gênesis 14, o Deus Altíssimo, ou como está aí a maneira como Deus se revelou, Elion, o Deus Altíssimo. O termo é usado pela primeira vez em Gênesis, mas ao longo de toda a Bíblia ele vai aparecer em algumas ocasiões, inclusive nós vamos ver algumas delas mais para frente. Mas a expressão Elion é tida como Deus por Melquisedeque, que era, como o texto informou, né, um sacerdote de Deus na cidade de Salém. Mais para frente, alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia vão dizer que Salém, mais para frente, vai se tornar Jerusalém mesmo, né? Mas este homem que recepciona Abrão depois de uma grande batalha, né, depois de ter ido resgatar o seu sobrinho e os seus familiares naquela cidade distante, recebe então Abrão com esta recepção, né? Falando acerca do Deus Altíssimo. E Abrão então reconhece sendo o Deus Altíssimo, Elion, na figura do Deus que conversou com ele, né? Na figura do Deus que o chamou da terra de Ur dos Caldeus para então ir em direção àquela terra que ele mesmo estava apontando. Na última quarta-feira, na primeira mensagem dessa série, nós falamos do termo Elohim, né? E falamos também que seria uma introdução para os outros nomes. Isso porque, agora no texto que nós estamos considerando, o sacerdote, rei Melquisedeque, chama Deus de El Elyon, então fazendo um paralelo com a expressão El, né? Que é Deus nos termos primários, né, como a forma como Deus se apresentou. Então, Abrão sai da sua terra, levando consigo seu sobrinho Ló, com essa sensação de paternidade, né, levando com ele um parente. Ló, então, segue o seu rumo, depois de um pequeno entrave entre eles. Então, Abrão fica sabendo daquilo que estava por acontecer na região que Ló estava hospedado. Então, lá vai Abrão salvar o seu sobrinho que havia sido levado cativo, né? E depois disso tudo, voltando com Ló e seus parentes e seus familiares, Abrão é recepcionado por este homem, por este sacerdote. O que significa dizer que Deus já havia se apresentado em outros lugares, para outras pessoas, de outras formas, né? A forma como Melquisedeque se encontrou com Deus, ou tenha conhecido Deus, a maioria dos estudiosos dizem que por meio de uma tradição que se espalhou depois do dilúvio. Então, mesmo com o dilúvio tendo acontecido e muita coisa tendo se perdido, a tradição entre os filhos de Noé foi então mantida, e a mensagem de que havia um Deus soberano havia então encontrado Melquisedeque na sua região mais para frente, é claro, com o desdobramento da história.
Outras correntes diz que Melquisedeque provavelmente tenha se encontrado com Deus de uma forma sobrenatural mesmo, como o próprio Abrão. Mas o que nós precisamos ter como princípio, né, baseado nesse texto, é que de alguma forma o Deus Altíssimo se apresenta a este homem, que faz dele, então, Melquisedeque, tanto o rei daquela região, daquele território, como um sacerdote. E aqui o sacerdote é um representante, como alguém que realmente falava em nome do Deus Altíssimo. Então este homem vai até Abrão e fala um pouco sobre as expressões, as características que este Deus que havia parte com ele, estava conversando também com Abrão. Diz o verso de número 19 que Elion é dono dos céus e da terra. A preocupação de Deus em se apresentar como Altíssimo tem parte na maneira como o povo dele precisava entender que ele era proprietário. A expressão Altíssimo é aquele que vê de cima, é aquele que tem visão privilegiada. Esse é o Deus a quem nós servimos. Elion é aquele que realmente está vendo o campo de uma forma geral. Não é um Deus que está limitado a uma janela do tempo e do espaço. O Altíssimo estava numa visão privilegiada. Ele era dono de todas as coisas, dono dos céus e da terra. Como nós vimos na quarta-feira passada, Elohim é tido como criador. Deus se apresenta sendo: eu sou aquele que criou as coisas do absolutamente nada. O que a tradução do hebraico para o grego vai chamar de ex nihilo, do absolutamente nada, do branco. Uma tela em branco, Deus fez absolutamente todas as coisas, criou sem matéria pré-existente. E agora, já lá na frente para Abrão e também para Melquisedeque, se apresenta não sendo apenas o criador, mas sendo também o proprietário. Elion nos dá a ideia, então, de que o Deus que criou todas as coisas permanece no controle de todas as coisas. Ele não é um Deus que criou e foi embora. Não é como algumas correntes teológicas que dizem que Deus é como um relojoeiro que programou o relógio e deixou ele marcar sozinho. Não, Deus não só criou, como estava acompanhando a sua criação, como estava ainda exercendo o direito de propriedade sobre aquilo que ele mesmo fez. Diz então o verso de número 19, Melquisedeque abençoando Abraão, dizendo: bendito seja Abraão por Elion, o Deus Altíssimo. Ele criou céus e terra. Esta é uma das vertentes, é uma das facetas que nós precisamos aprender de Deus. Ele é dono, ele é proprietário, porque ele está numa visão privilegiada, ele está acima de nós. Diz os profetas, os teus planos são mais altos que os meus. Os teus pensamentos são maiores que os meus. O Senhor está realmente numa posição privilegiada. É como aquele auxiliar, do técnico de futebol que fica no meio da arquibancada. Por mais que o técnico de futebol não esteja vendo o defeito ali no campo do seu time, aquele que está numa visão privilegiada, que está vendo o campo de uma forma completa, ele tem mais propriedade para corrigir. O que então a ideia de que Elion, o Deus Altíssimo, tem para Abrão é justamente essa. Abraão está como aquele que está vivendo os episódios. Poxa vida, acabei de tirar o meu sobrinho, acabei de viver uma experiência totalmente inusitada e agora me apareceu esse rapaz aqui me abençoando, eu não estou entendendo nada. E aí, Melquisedeque vai falar: você não está entendendo porque você está vendo o episódio em primeira pessoa, mas Elion está numa posição privilegiada, ele está acima de nós. Ele é aquele que detém céus e terra. Ele está no controle de todas as coisas. E esta figura, então, do controle, que está implícito na expressão Elion, está no verso de número 20. Gênesis 14,
verso de número 20, que está assim: Bendito seja Elion, o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão, então, lhe deu o dízimo de tudo. Como Abraão, com seus 318 servos, foram atrás de Ló e de seus familiares que estavam cativos, estavam presos sob os cuidados de um rei, de uma nação, que tinha lá o seu exército, que tinha lá a sua força de guerra. Mas diz então Melquisedeque que pelo fato de Elion, o Altíssimo, estar realmente numa visão privilegiada, fez com que Abraão fosse bem sucedido, como se os adversários de Abraão tivessem sido entregues numa bandeja. Tudo era plano daquele que estava no controle de todas as coisas. Tudo era motivo para que Abraão pudesse refletir na forma como Deus estava o abençoando. Elion era capaz de fazer com que todo aquele arsenal, com todo aquele exército, que toda aquela situação adversa fosse revertida a fim de que Abraão pudesse olhar para o alto e ter a certeza de que Deus estava com ele. O Deus que estava com Abraão era um Deus que estava no controle. O Deus que estava com Abraão era o Deus que não só estava, mas como também não iria abandoná-lo. O que Abraão aprende de Deus nesta caminhada, através da expressão do sacerdote, rei de Salém, Melquisedeque, é que não foi a força dos seus 318 servos, não foi a sua coragem de ir lá de peito aberto e enfrentar o inimigo, não foi a predileção que Deus tinha por Ló e por seus familiares, de forma alguma. O que Deus estava fazendo com Abraão era uma forma dele olhar para o alto e ter a convicção de que era o Senhor que estava com ele. O Altíssimo estava com Abraão, no controle de todas as coisas. Independente de onde eu estou correndo, independente do perigo que a minha família está correndo, Elion está comigo. Este é o Deus que nos vê do alto, que nos vê de cima. Primeira lição que eu quero tirar com você, então, baseado no que está escrito no capítulo 14 do livro de Gênesis, é que o Deus a quem nós servimos, se apresentando como Elion, ele é um Deus altíssimo. Significa dizer que ele é dono de céus e terra. Tudo aquilo que vemos é propriedade dele, criação dele e segue sendo sua propriedade. Segunda característica, que ele está no controle, independente das nossas forças, independente dos nossos recursos, independente daquilo que temos, o Senhor está travando as nossas batalhas, está nos dando direção. E mesmo como nós vimos há pouco através do testemunho da Sandra, né? Mesmo que não haja recurso do lado de lá, ele está vendo a situação de uma forma privilegiada. Ele está do alto, como aquele que realmente tem convicção daquilo que está por acontecer. O Senhor entregou os adversários na mão de Abraão, independente da sua força, independente da sua coragem, independente da sua família. Abraão tinha tudo para perder aquela batalha, mas pelo fato do Altíssimo estar com ele, Abraão foi bem sucedido. Mas a terceira característica que eu quero tirar com você, baseada nesse texto, antes da gente avançar, é que Elion também é o Deus que é digno de ser adorado. Veja aí o que está no verso de número 20, a parte B, né? Abraão deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Aquele que era representante, sacerdote, né? De Deus, representante do Senhor naquele tempo, naquela localidade, naquele espaço. Então, Abraão se sente na obrigação ou no dever de recompensar ou de reconhecer o cuidado que Deus havia depositado sobre a sua vida. E então lhe entrega o dízimo como uma forma de adoração. Elion é digno de ser adorado, é digno de ser reconhecido, é digno então de ter os joelhos dobrados e o seu nome louvado.
O que Abraão faz é reconhecer através daquilo que ele possuía a adoração legítima a Elion, através, obviamente, do ministério, da forma como Melquisedeque era usado naquele lugar por Deus. Portanto, o que nós temos, o que nós vemos disposto no texto de Gênesis 14, é esta figura de um Deus altíssimo, tão grande, tão pleno, que é dono, está no controle e quer ser adorado. Esta é a maneira como Melquisedeque encontra Deus e pede então para que esse Elion, que este Altíssimo, abençoe Abrão e a sua jornada. Então, mesmo com a proposta de trocar os resgatados, né, lá em Sodoma, por bens, porque o rei de Sodoma vai atrás de Abrão e faz a ele uma proposta: olha, Abrão, eu tenho tudo e eu troco com você. Vamos trocar figurinha. Eu troco aqueles que você resgatou pelos bens da minha cidade. Te dou tudo. E Abrão não faz. Abrão coloca em prática aquilo que aprendeu do Deus Altíssimo. Está aí no verso de número 22 do capítulo 14 do livro de Gênesis. Diz Abrão sobre a proposta recebida, né? Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma, de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Elion, Criador dos céus e da terra. É a figura de Elohim que nós vimos na quarta-feira passada. Juro que não aceitarei nada que lhe pertence, nem mesmo um cordão ou uma correia de sandália, para que jamais venhas a dizer: eu enriqueci Abrão. Abrão não se dobra a uma autoridade do seu tempo. Abrão não faz com que aquele homem, por maior que fosse a sua influência, ou por maior que fosse a sua autoridade, a sua força política, Abraão não se dobra a ele. Mas Abraão, recusando receber bens daquele homem, resolveu adorar a Deus através dos seus recursos, dando o dízimo a Melquisedeque. Portanto, a expressão que Abraão tira aqui, né, no verso número 22, o Deus Altíssimo, já não é o Elohim que nós vimos na quarta-feira passada, né? Já é o tetagrama, que a sua Bíblia vai estar escrito o Senhor, né? Provavelmente em tudo por maiúsculo, né? O Senhor inteiro maiúsculo. A gente vai abordar essa expressão mais para frente, mas a essa altura do campeonato, o Senhor já havia se manifestado, já havia contado a Abraão, e através também de outras oportunidades, o tetagrama, o nome impronunciável de Deus, né? Aqui, a essa altura da história, Deus já havia falado o seu nome ao seu povo, o que nós conhecemos por Jeová, né? Ou Iavé. Mas o que nós podemos fazer a conexão, então, é que Elohim, que se apresenta inicialmente, daqui a pouco, um pouquinho mais para frente da história, vai mostrar o seu nome, né? Vamos chamar de Jeová. Mas quando Abraão se encontra com Melquisedeque, Melquisedeque diz a ele: olha, o Deus Altíssimo, Elion, ele precisa te abençoar. Então, quando Abraão vai responder àquele seu adversário, ele junta todas as informações que nós recebemos até aqui. Diz o verso de número 22, a resposta de Abraão: de mãos levantadas a Jeová, ou ao nome impronunciável, a Iavé. Aí ele chama a figura que acabou de aprender de Melquisedeque. De mãos levantadas a Jeová, é o Elion, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E aí ele vai falando todas as experiências que ele aprendeu com Deus. Abraão está mostrando, através da sua fala, que ele não apenas está vivendo experiências com Deus, como também está aprendendo quem é Deus. É através dessas experiências que o Senhor vai revelando a sua face, vai mostrando para ele como é que as coisas funcionam. Eu sou Criador, eu não apenas sou o Criador, como sou ainda o proprietário de todas as coisas, mas ainda estou com você. Sigo no plano contigo. Através, então, de todo o Antigo Testamento,
esta expressão El Elyon vai ser usada. E eu queria mostrar para vocês algumas dessas características em torno do texto bíblico para que você seja abençoado também com outras características de como Deus se manifestou sendo o Altíssimo, Elyon. E a primeira delas está em 2 Samuel, capítulo 22, dos versos 7 a 14. Convido você a abrir a sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 22, dos versos 7 a 14, diz assim: Na minha angústia, clamei ao Senhor, Elyon aqui, tá? Clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. Nesse primeiro verso, número 7, a angústia que é clamada, que é gritada, que é urrada por aquele que está sofrendo, por maior distância que haja entre nós e o Altíssimo, que está envolto de anjos, serafins, querubins e santos de todas as épocas que o louvam sem cessar, isto não é impeditivo para que ele nos ouça. E diz então que quando Davi clama ao Senhor, o Altíssimo, o Senhor mesmo do alto, mesmo na visão privilegiada, mesmo tendo condições de ver Davi por cima, diz o registro do profeta o seguinte: a terra abalou-se e tremeu, os alicerces do céu se estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca fogo consumidor. Dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu o céu e desceu, nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento. Pôs as trevas ao seu redor, das densas nuvens da chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou e ressoou a voz do Altíssimo. Por maior que seja a sua grandeza, ou por maior distância que este termo possa dar a impressão de que o Senhor sendo alto o suficiente para nos ver por cima, isso não nos afasta da presença de Deus. Mesmo sendo Altíssimo, a projeção da ideia da grandeza de Deus é uma projeção que ainda assim o torna perto. Saiba você que no alto da sua angústia, quando você clamar ao Senhor, certamente Ele ouvirá. Por maior distância ou por maior que seja a sua majestade, o Altíssimo segue cuidando do seu povo, segue cuidando de nós. Portanto, Davi, na sua angústia, usa a expressão que Abrão aprendeu, né? Elyon, sendo o Deus Altíssimo, mesmo triste, angustiado, debaixo da cama, chorando, né? Então, Davi reconhece que o Altíssimo, na verdade, estava do seu lado. Que aquele que estava do alto, né, capaz de abalar a terra, de tremer os alicerces do céu, por conta da ira do Senhor, ainda estava auxiliando Davi, o seu filho. Portanto, saiba que a expressão Elyon, por maior que cause esse desconforto em saber que Deus nos vê de cima, isso não afasta o Senhor do nosso lado. Ele segue sendo o Deus de perto a quem nós servimos. Segunda vez que este termo é utilizado está no livro de Isaías, capítulo 14, os versos 13 e 14. Também diz o próprio Deus, falando através do profeta, uma profecia contra a cidade de Babilônia, sobre aquilo que estava por acontecer. Isaías capítulo 14, os versos 13 e 14 diz o seguinte: Você dizia no seu coração,
Isto Deus falando para Babilônia. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto do que as altas nuvens e serei como o Altíssimo. A maneira como Deus repreende e se incomoda com o pecado da Babilônia é pelo fato deles quererem, de alguma forma, ser comparados a Deus. Não apenas no seu poderio, mas também na sua altura. Só há um Elion. Só há um Deus que tem o poder de ver e de se manifestar como o Senhor fez. Só o Senhor é Altíssimo. E Deus, então, se incomoda de forma profunda com esta nação que está, de alguma forma, querendo medir forças com Ele. E o Senhor diz assim, vou destruir vocês, porque no coração de vocês, ou seja, no íntimo de vocês, nas intenções de vocês, na verdade o que vocês desejam é subir aos céus e estar de igual comigo. E igual comigo ninguém é. Do meu lado ninguém fica, não é? Eu sou Deus, eu sou o Altíssimo, a minha glória eu não divido com ninguém. Então a ruína daqueles que buscavam diminuir o Senhor de alguma maneira é então repreendida através da ação de Deus. E como Deus então mostra que na verdade o Deus é Ele, usando a expressão que nós ouvimos, né? Elion, o Altíssimo sou eu. O Eterno sou eu, o adorado sou eu, o dono dos céus e da terra sou eu. E por mais que Babilônia tivesse recursos, poderio, exércitos, nada poderia fazer frente a Elion. O Deus Altíssimo estava ainda no controle de todas as coisas. Mas a terceira vez que o termo é usado também de uma forma famosa, que eu queria mostrar para vocês, está em Lamentações de Jeremias, Lamentações 3:38. Um dos trechos que Jeremias está lamentando a ruína do seu povo, a forma como o seu povo foi levado cativo para a Babilônia de forma trágica, né? Então, diz o profeta, e no auge aí da sua lamentação, no auge da sua tristeza, o verso 38 do capítulo 3 do livro de Lamentações. Não é da boca do Altíssimo que vem tanto desgraças quanto bênçãos? O profeta então vai dizer o seguinte, olha, se nós estamos vivendo tudo isso, se nós estamos passando por todas essas adversidades, se o povo que deveria ter dado ouvidos a Deus e não deu, não é justo que isso aconteça? Não é o Altíssimo que estava no controle em todo o tempo e nós não ouvimos? Portanto, foi da boca do Altíssimo que nós ouvimos alertas. Aquele que estava nos vendo de cima havia alertado que nós iríamos sofrer as consequências e nós não ouvimos. Então fizemos da recomendação do Altíssimo desgraça para as nossas vidas. Ele nos avisou. O Senhor nos acendeu uma luz amarela, nos enviou profetas, nos deu sinais, recomendações para que houvesse arrependimento, porque Ele é Elion, porque Ele é o Altíssimo, e nós deveríamos ter dado ouvidos a Ele, e não demos. E agora, pelo fato do povo ter negligenciado aquilo que o Elion, o Deus Altíssimo, havia dito, estava pagando com a sua própria vida. Estava sendo levado cativo para a Babilônia a fim de serem privados de viverem na sua própria terra e desfrutarem da promessa que Deus havia dado a eles. Portanto, a maneira como o profeta encontra a sua visão de Deus tem parte com o Altíssimo. Reconhecimento de que tudo que eu tenho vem dele e reconhecimento que tudo aquilo que me acontece de ruim é pelo fato de não ter reconhecido Ele a tempo. Ele é Altíssimo. Ele está vendo o que eu não estou vendo. Ele está numa posição privilegiada. Ele está nos vendo de cima. O reconhecimento, portanto, que o bom e o ruim está sujeito à vontade daquele único que é Altíssimo. Não há outro. Eu posso ser contrariado, você pode ser contrariado, mas o Altíssimo jamais. Ele está vendo a esquina do amanhã. Ele está numa posição privilegiada que nós não temos. Portanto,
as 3 formas que nós vimos aqui, né? Para que você entenda um pouco melhor aí porque Deus se revelou sendo Elion, sendo o Altíssimo, é porque a sua grandeza, por maior que seja, não nos afasta da sua presença. O Senhor, através de Davi, deixou claro que mesmo sendo o Altíssimo, é capaz de estremecer os céus por conta dos seus. E ainda assim, perto do seu povo. Por meio do profeta Isaías, vimos que ninguém pode ser comparado ao Altíssimo. Aquela nação que porventura tentou no seu íntimo tramar alguma forma de ser equiparado a Deus, é repreendida por Deus e diz o seguinte: o Altíssimo sou eu. Ninguém divide comigo, né? Ninguém pode ver a história do meu ponto de vista. Eu sou único, né? Eu sou único. Eu sou o Altíssimo. E através do profeta Jeremias, nas suas lamentações, vimos então que o Altíssimo também não é frustrado. Ele não erra. A sua posição privilegiada não permite o erro. Deus avisou diversas formas e diversas vezes, através de diversas pessoas, aquilo que estava por acontecer com o seu povo. Olha, se vocês não tomarem cuidado, olha, se vocês não se arrependerem, por que será que Deus está certo? Ele é Elion, ele é o Altíssimo. Ele estava vendo aquilo que o povo não estava vendo. E no alto da problemática que Israel vai viver, né, Judá vai viver, o profeta vai dizer o seguinte: estou enviando Ciro, o meu servo, que era inimigo do povo de Deus, para trazer juízo para vocês. Elion estava vendo o tempo todo de cima e vocês não deram atenção a ele. O Senhor é capaz, então, de antever, né, de alertar antes de acontecer o seu povo. E diz o profeta: será que não foi da boca do Altíssimo que nós ouvimos que isso ia acontecer? Será que não foi da boca daquele que tem a visão privilegiada que nós ouvimos que isso ia acontecer? E nós não demos ouvidos. Por fim, o Senhor se apresentou a nós sendo Elion, o superior, aquele que vê de cima, aquele que é o mais alto. Certamente, só o nosso Deus é Altíssimo. Quero que você saia daqui desta noite com esta certeza: o Deus a quem nós servimos é Altíssimo. É o Deus que nos vê de cima. É o Deus que está no controle de todas as coisas. É o Senhor que é proprietário de tudo aquilo que nós vemos. O Senhor é Altíssimo, dono dos céus e da terra. Ele está no controle de todas as coisas e digno de adoração. Esse é o Deus Altíssimo. É o Elion, o Deus que nos vê de cima. Certamente há muitos outros episódios que esta expressão onde Deus se apresenta sendo Elion, aquele que é o Altíssimo, aquele que é inalcançável. Mas tiramos estas porções aqui para que você leve para casa estes ensinos. Depois, com calma, depois você pode estudar outros textos que esta expressão aparece. Mas de uma forma geral, o que eu gostaria de resumir para você é que quando o Senhor se preocupou em dizer a Abraão que ele era o Altíssimo, o inalcançável, aquele que vê de cima, não era para assustar Abraão. O que nós estamos vendo, Deus se apresentando de algumas formas, não é para criar repulsa ou não é para criar um distanciamento de Deus. Do contrário, é para trazer paz ao coração de Abraão. Era para trazer conforto, para que Abraão soubesse que, na verdade, o Deus a quem o convidou estava tomando conta de todas as coisas e nada ia dar errado. Não era por conta de Abraão, não era por conta de Melquisedeque, não era por conta da Babilônia, não era por conta de ninguém. Era por conta dele mesmo. Deus estava no controle de todas as coisas. Portanto, o que eu quero tirar com você é que, mesmo que nós saibamos que o Senhor é inalcançável, é Altíssimo, não divide os céus com ninguém, não há como nós dividirmos absolutamente nada do que Ele tem, Ele ainda assim se preocupa conosco.
Ainda assim, é o Deus Elion que está de olho nesta urna de oração, contemplando a cada coração. O grande Deus resolveu na sua eternidade inclinar os seus ouvidos, fitar os teus olhos nos seus filhos e então acompanhá-los a fim de abençoar as suas vidas. Este é o Deus a quem nós servimos. Amém? Quero convidar você a baixar a sua cabeça e fechar os teus olhos e nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por tamanha majestade, agradecendo ao Senhor por tamanha grandeza, que ainda assim não nos afasta, que ainda assim não nos tira do centro da sua vontade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Pai querido, porque mais uma vez, ó Deus, aprendemos, ó Deus amado, baseado na experiência, ó Pai querido, que o Senhor deixou através da sua palavra, ó Deus, formas, ó Pai querido, como o Senhor mesmo se revelou a nós. Pai querido, obrigado, Deus amado, por ser altíssimo sobre as nossas vidas. Obrigado, Deus, por usar, ó Pai querido, da sua grandeza, por usar, ó Deus amado, da sua majestade, para muitas vezes, ó Deus amado, nos alertar. Acender, ó Pai querido, aquela luz nas nossas mentes, a fim, ó Pai querido, de que pudéssemos corrigir as nossas rotas. Santo Deus, que aqui, ó Deus amado, estejam pessoas, ó Deus amado, convictas de que o Senhor é o Altíssimo. Convictas, ó Deus amado, de que as suas vontades não podem ser contrariadas. Convictas, ó Deus, de que elas não estão sozinhas. Pois assim como o Senhor fez com Davi, no alto, ó Deus amado, da sua majestade, se compadecendo do clamor do teu filho, ó Deus amado, certamente o Senhor está conosco. Obrigado, ó Deus amado, porque aqui, ó Deus eterno, temos respostas das nossas orações. Temos, ó Deus amado, a manifestação do poder do Senhor, ó Deus amado. Obrigado porque, sendo Altíssimo, ainda assim o Senhor segue a nos amar. Ainda assim o Senhor segue, ó Deus amado, a acompanhar as nossas vidas, ó Deus querido. Nós louvamos ao Senhor, Deus Altíssimo, único, Criador dos céus e da terra, dono, proprietário de tudo aquilo que conhecemos. As nossas vidas pertencem ao Senhor também. Por isso, ó Deus amado, toma as direções, ó Pai querido, e seja, ó Deus amado, o Altíssimo sobre cada um de nós. É a oração que nós te fazemos, gratos, no nome eterno de Jesus. Amém. Deus abençoe.